A paz do Senhor Jesus. Muito bom estar com os amados. Muito bom estar juntos, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus. Desde já convido a todos a estar abrindo Isaías 54:2, que é a passagem do tema do mês. Amém? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava e agora brilha, e cada dia brilha mais. E fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez, aleluias, aleluias. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava e agora brilha, e cada dia brilha mais. Fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, te glorificar, te exaltar, que diminua eu, que o Senhor cresça, aleluias, glória a Deus, aleluias. Isaías 54:2 fala assim: amplia o lugar da tua tenda e as suas cortinas das tuas habitações se estendam, não impeçam, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Pode se sentar, aleluias. Senhor Deus, em nome de Jesus, tua palavra vai ser ministrada, que a gente venha estar atento, que o Senhor repreenda todo ladrão de mensagem, Senhor, que nosso pensamento venha estar voltado ao alto. Abra nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que possamos te ver, para que possamos te ouvir, em nome de Jesus. Tempo de alargar a tenda, o tema que a gente ouviu, meditou durante esse mês. Pessoas de Deus já vieram aqui falar aquilo que o Senhor
mas enviou. Eu creio que todos nós já fomos abençoados, fomos direcionados. Muitos vivem um milagre ao qual foi profetizado, mas a fonte do Senhor, ela é inesgotável. Ele quer te abençoar a cada dia e continua te abençoando mais e mais. Talvez você veja aqui hoje querendo uma resposta de Deus. Eu quero te falar que você está no local, no lugar certo, reunido como igreja do Senhor. E onde tiver 2 ou mais reunidos em seu nome, o Senhor se faz presente. E o Senhor está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E que todo impedimento para que a gente possa ser abençoado caia por terra. Porque aonde o Senhor está, não pode ficar do mesmo jeito. Aonde o Senhor está, há transformação, há cura, há libertação, há milagre. Aleluias. É uma passagem que foi direcionada ao povo de Israel, como muitos já falaram aqui. Uma passagem direcionada ao povo de Deus. E a gente se pergunta: nós somos povo de Deus? Somos povo de Deus, somos filhos do Senhor. Então essa palavra se estende a nós. E a gente pode ver que foi um tempo difícil para Israel, para Judá. O Senhor permitiu que aquele povo fosse exilado e nesse exílio passasse por momentos difíceis, mas a palavra diz que Deus é bom. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel. A Bíblia também diz em Hebreus 12:6 que o Senhor, Ele corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então aquele povo foi corrigido com o amor do Senhor. Aquele povo foi corrigido por um tempo. E para que a gente possa entender, Deus, Ele permite uma batalha, mas o Senhor, Ele no final, Ele já decreta a vitória. E a gente se pergunta: mas por que muitos de nós não alcançam essa vitória, ou talvez fica num tempo prolongado de luta? Porque talvez não entendeu a palavra do Senhor, talvez não leu a palavra do Senhor, talvez não pediu discernimento da palavra do Senhor. E hoje Ele está aqui mais uma vez, para que juntos possamos entender, compreender, se alimentar, e que essas palavras venham a frutificar em nossas vidas. Amém? Eu convido aos amados a estar abrindo comigo em Isaías 32:18. Se não quiser abrir também, a gente vamos comentar aqui, que fala assim, só para a gente já adiantar aqui, vou lendo: o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Olha, gente, interessante. No momento de exílio, Deus começa a falar com o seu povo, que o povo vai morar em morada segura e de descanso. Ele continua dizendo em Isaías 33:6. Aleluias. Eu amo ler a palavra do Senhor. Quanto mais eu leio, dá vontade de ler e pesquisar, entender. Isaías 33:6 fala assim: louvado é o nome do Senhor Jesus. Eis que contas naquele, aleluias, 33:6. Vamos lá.
e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Será que esse tempo combina com o nosso tempo? Sabedoria e ciência, a ciência se multiplicou. Amados, o Senhor, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Por mais que Ele permitiu uma luta na sua vida, Ele já começa a te falar aqui como você vai estar no final dessa luta. Em Isaías 33:20 fala assim: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das quais as suas cordas nenhuma se quebrem. Olha Deus já falando com o seu povo. E o povo lá no exílio, achando que ele foi esquecido. Ah, Deus me abandonou. Deus esqueceu de mim. Aquele povo se achando amaldiçoado. Eu amo o Velho Testamento. Eu sempre gosto de trazer para os dias de hoje. Amados, são diversos tipos de lutas que a gente vive nos dias de hoje, né? A vida do cristão, ela não está imune às batalhas, não está imune às adversidades, não está imune às perseguições. E quando a gente começa a se aproximar das pessoas, quando as pessoas começam a se aproximar da gente, a gente começa a ter um relacionamento, a gente começa a ver que talvez aquela pessoa que você achava que estava tudo maravilhoso, tudo bem, está tudo bem, irmão? De repente a pessoa desaba, a pessoa começa a chorar, e você começa a imaginar: meu Deus, como essa pessoa está suportando tanta luta. E aí vem a palavra de Deus: alargar sua tenda. Quando essa palavra em Isaías 54:2 chegou ao povo, o atual momento deles era de retroceder, não de alargar. Mas Deus já vinha falando através do seu profeta, que aquele povo ia habitar no lugar de descanso, que as estacas daquele povo jamais ia ser arrancada. Já havia uma promessa do Senhor para aquele povo. E talvez quando essa palavra chegou, aquele povo não entendeu. Talvez essa palavra está chegando hoje na sua vida para alargar a tenda. Talvez você não entendeu que você tem uma promessa do Senhor. Você vai viver um sobrenatural do Senhor. Mas Deus te deu uma ordem: em ficai as estacas. Deus te deu uma ordem: não fique de braços encruzados. Deus deu uma ordem para ter visão no momento quando tudo diz que não. A palavra do Senhor, ela é verdade. E o Senhor continuou falando em Salmos 128:5. Aleluia, Jesus. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Amados, o Senhor já vem te abençoando, e a resposta disso é hoje a igreja de Jesus. Você é membro do corpo de Cristo, você já é mais que vencedor. Só que tem situações que nós temos que mudar de atitude.
Vou dar um exemplo. Essa palavra ela se encaixa em várias áreas. Vamos para a área profissional. Muitas pessoas, eu já vi pessoas dizer assim: já estou numa certa idade, eu não vou conseguir nada melhor, eu não vou estudar mais, eu não vou mais me capacitar, eu não vou mais alargar minha tenda, eu não vou mais enfiar a estaca. E aí, Senhor, minha vida não muda. Senhor, por quê? Senhor, que palavra é essa? Meu estado, Senhor, como o Senhor quer que eu alargue a minha tenda? Aí você olha para o lado, estou falando na área profissional, você vê uma empresa bem sucedida, e você tem um desejo de entrar nesse campo, conquistar essa terra. Na época de Josué, para conquistar a terra prometida, tinha que puxar a espada, colocar para fora quem estava lá, e ele guerreou. Talvez hoje aqui, guerrear nessa área, não seria você jogar uma bomba naquela empresa que está bem sucedida, não. Se você quer conquistar esse território também, Deus deu uma terra abundante. Você estuda, você começa a fincar as estacas, você se prepara, você começa a investir num produto, e Deus vai te dar abundância, e as coisas vão começar a acontecer na sua vida, e de repente você vira uma pessoa bem sucedida. Tem pessoas que viram para Deus: Senhor, me dá dinheiro. Não, peça visão ao Senhor, e finca a estaca. Mas o meu irmão ficou uma estaca, o vento soube. Não, Deus está falando aqui de algo sólido. Ele está falando aqui: se você enfincar a estaca, jamais será arrancada, a sua lona jamais vai ser tirada. Deus está falando, Ele prometeu aqui. Tem uma promessa para Israel, mas tem uma promessa para o povo de Deus. Porque senão, amados, eu não compreendo, se essa passagem não fosse para os nossos dias, que sentido teria da gente ler hoje, se alimentar dessa palavra que foi no passado? Mas Deus não muda, Ele é o mesmo. O amor que tem por nós é incondicional. E a gente não vive milagres, amados, porque muitas vezes falta atitude nas nossas vidas. Muitas vezes falta a gente mudar a nossa mente. Tudo começa na mente, o inimigo ataca na mente. Ele fala que você é um derrotado. Tem inimigo falando: essa promessa não é para você, essa promessa do passado é mentira do diabo, essa promessa é para você. Se você está vivendo um momento de escassez, Deus está mandando você alargar a sua tenda. Aleluias. Essa semana eu vi alguém falar assim: um dia eu entrei debaixo de uma tenda e fui abraçado pelo Senhor. Eu entrei debaixo de uma tenda. Amados, Deus quer fazer muito mais do que você imagina, mas muito mais do que você imagina. Aleluia, louvado seja. Salmo 125, 1. Diz assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amados, eu vejo uma palavra dessa, em vez de Deus falar assim: alarga a tua tenda, mas presta atenção na profundidade, que eu não quero qualquer tenda, eu quero a tenda na sua vida. Talvez pessoas ainda hoje não entendem o significado da tenda. Seria na sua vida ministerial, na sua vida pessoal. Amados, o que é que você acha que é difícil para você, que é difícil para Deus, amados? Não existe nada difícil para o Senhor, mas nada difícil para o Senhor. Talvez vendo uma forma diferente de falar aqui: alargar o lugar, criar espaço espiritual
para o novo de Deus, esticar as cordas, alimentar a visão e alcance dos planos, firmar as estacas, fortalecer as bases e o fundamento para suportar o crescimento. Amados, Deus vai te surpreender. Mas você fala assim: você não sabe do que eu estou passando. Quando eu estava estudando, é como se alguém estivesse me perguntando isso. Aí Deus me levou a Daniel, que estava exilado também lá. A Bíblia diz que Deus deu a Daniel um espírito de excelência. Ele foi abençoado, onde tudo apontava para que ele desacreditasse. Não, ele sempre honrou o nome de Deus. Mesmo pessoas mandando ele parar, sempre honrou o nome de Deus. Chegou ao ponto de armarem para ele e jogarem ele na cova dos leões. Amados, se tiver na sua caminhada uma cova dos leões, possa ser que Deus não te livre de você passar pela cova dos leões, mas Ele te dá livramento dentro dela. Dentro dela Ele fecha a boca dos leões. Não é uma cova do leão, não é uma ameaça do inimigo que vai impedir os planos de Deus na sua vida. Quanto mais ameaçava Daniel, mais ele firmava as estacas. Quanto mais ameaçava Daniel, mais ele dizia: só o Senhor é Deus. Chegou o ponto do rei falar: Daniel, em outras palavras, será que o teu Deus foi capaz de te livrar da cova dos leões? Em outras palavras, Daniel, o meu Senhor, Ele é fiel. Ele viu a inocência em mim e fechou a boca do leão. O que é que você está temendo? De começar a se movimentar e começar a cavar e começar a ir mais fundos, para você começar a enfincar as estacas. Para Elias, quando ele começou a orar, e Deus prometeu a ele: olha, pode falar, que a chuva só vai vir através do seu comando. E ele foi orar a Deus, mandou seu servo ir lá: tem algum sinal de chuva? O servo voltou: não. Vai lá de novo, tem algum sinal de chuva? O servo falou: não. Olha, a perseverança, a fé, a visão. Volta lá de novo, vê se tem sinal de chuva. E voltou: não. O Senhor, Ele é fiel, e o Senhor não volta com a sua palavra. Vai lá de novo. Ah, meu Senhor, só vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Essa nuvem que vai ter tempestade de bênção na minha e na sua vida. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então hoje Deus está te convidando a você parar de olhar para o momento, parar de olhar para as dificuldades, parar de olhar para a voz que não se deve ouvir. A Bíblia diz, amados, que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas a Bíblia também diz que bem-aventurado é o homem que não segue o conselho do ímpio. Aí você me pergunta: quem é ímpio? Aquele que não honra o que Deus honra. Então, mais que feliz é aquele que não ouve o conselho do ímpio, mas aquele que ouve os conselhos daqueles que Deus envia. E esta noite, Deus já fez muitas coisas através dos louvores. Eu sei que Deus libera, e com a sua fé vem a existência. O que você está almejando esta noite?
O que você está almejando, e fincar as estacas, ser profundo, pode ser pessoal. A profundidade sua não é a profundidade da estaca que o seu irmão vai cavar, não. É algo especial com você. Deus está tratando esta noite aqui. Aleluias. Amplia a possibilidade. Bênção na sua vida pessoal. Sua tenda pessoal. Realize, execute a ordem. Isaías 54. É a realidade do seu presente, do seu tempo. Realize aquilo que foi uma promessa. Não fique na promessa. Tem pessoas que falam assim: eu tenho uma promessa de Deus. Eu tenho uma promessa de Deus. E Deus fala assim: eis que já coloquei uma porta aberta diante de ti. E Deus quer que você ore a Ele assim: Senhor, me faça enxergar esta porta, Senhor. Tira a venda dos meus olhos. Aquele povo que estava exilado, muitos deles não ouviu o que o profeta disse, que eles iam voltar, e que eles iam viver tempo de bênção, de fartura, tempos de alegria, tempos de consolo, tempos de paz, tempos de sossego. Eu se pergunto: Deus mudou? Deus não mudou, amados. Deus continua sendo o mesmo, aleluias. Deus nos manda crescer na comunidade, na vida pessoal, material com planejamento. Igreja de Deus, Igreja de Cristo, alarga a tua tenda, para que as bênçãos de Deus alcancem a sua vida, a sua casa, a sua família. A gente pode ver, amados, a fidelidade de Deus em tudo. Em tudo. E hoje, Jesus, Ele veio, deu a vida por nós, nos resgatou, nos deixou livre. Livre para compreender, livre para entender, livre para adorar. Só que tem situações que a gente não vive, porque a gente está preso só na promessa. E Deus quer trazer a realidade. Tem pessoas que receberam uma promessa lá atrás de chegar na terra prometida, mas ficou na promessa. E Deus quer mais que promessa para a sua vida. Deus quer a realidade. Deus está aqui hoje, falando do presente hoje. Está tudo aí contra. Esses dias eu estava vendo uma pessoa falar assim, sobre filhos. Eu não quero ter filhos não, porque filho dá trabalho, filho é problema, filho é muita luta. E a palavra de Deus diz que filhos é herança do Senhor. Então não pense como o mundo pensa. Não viva como o mundo quer que você viva. Viva como Deus quer. E a ordem hoje é: alarga a tua tenda, saia do seu lugar, saia do comodismo, saia da mesmice. Para de dizer que essa palavra é para o meu irmão, essa palavra é para mim e é para você. Esta palavra é para você esta noite.
E Deus está falando aqui em várias áreas da sua vida. Tem pessoas presas numa inferioridade, achando que é humildade, que não tem nada a ver. Então, esta noite o recado é para você, individual. Enfinca as estacas, que já tem uma promessa, que essas estacas que você enfincar não vai ser arrancada, mas debaixo da palavra do Senhor, esta noite, eu creio que Deus está operando, está tirando as escamas dos olhos, e saber que Ele não mudou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amados, você vê que os tempos mudam, os governos mudam, as gerações passam, mas a palavra de Deus ela não passa, ela continua a mesma. E o recado está dado hoje: se você crer, verás a glória de Deus. Você crê? Você crê? Será que durante esse mês a gente pôde compreender o significado de alargar a tenda? Foi falado aqui de várias situações, fizeram várias analogias, trouxeram ilustrações. E eu creio que fomos muito abençoados, estamos sendo abençoados, e que esta palavra de prosperidade, de avanço, de crescimento, a partir de hoje, venha fazer parte das nossas vidas, assim como foi falado em Salmos 125:1. Assim como foi falado. Eu vejo que tem pessoas que tomam posse da palavra. Essa semana até compartilhei algo que o irmão comentou, falando com outro pastor amigo meu. Eu vi uma pregação que você fez e você contou algo que marcou, do jumentinho andando com Jesus, e o povo glorificando a Jesus, e o jumentinho se alegrou. E quando chegou lá na sua família, só uma ilustração, o jumentinho falou assim, que ele estava feliz, porque aonde ele passava, o povo estava se alegrando. E a família do jumentinho pediu para ele voltar lá de novo sozinho. E quando ele passou lá de novo sozinho, ninguém cumprimentava, não tinha nenhuma festa. Aí a família do jumentinho falou: sabe, a festa não era para você, o glorificado ali era Jesus. Deus, através da sua vida, quer abençoar vidas. Através da sua vida, da tenda que você esticar, vai trazer pessoas que vai se abrigar debaixo dessa tenda. E essas pessoas podem ser o da sua casa, que talvez a gente ache que é do povo lá fora, mas Deus quer começar dentro da sua casa. Deus quer começar por você, com você. Deus quer fazer um reboliço santo. Deus quer marcar sua história. Deus quer te fazer canal de bênção. Canal de bênção. Ei, você acha que a sua vida está boa? Se você acha que está boa, Deus tem algo maior, algo grandioso. E mais uma vez, não olhe para o momento que você está vivendo. Não olhe para a mesmice. Há uma promessa. Há um lugar